aluno, tudo bem? Bom, nós vamos conversar novamente sobre programação Java. Só que dessa vez, nós já falamos de array, nós vamos falar de array list. Sim, o array list, né, ele, vamos dizer assim, ele é um pouco diferente do array. O array que nós fizemos já, né, que você já conhece, ele é um array que ele é implementado de maneira manual, tá? Então, ele é manual através de estrutura de vetores, tudo bem? Contudo, o Java, ele pode utilizar implementações prontas das estruturas de coleção de dados, tá? Que é o caso das listas. Embora você gaste mais memória utilizando estruturas prontas, e vamos dizer assim, você não vai ter tanto controle quanto você teria, né, quando você faz as estruturas manuais, existem vantagens de se trabalhar com essas estruturas prontas no Java. Por exemplo, a capacidade de alocação dinâmica de dados. Então, por exemplo, você pode ter o tamanho que você quiser e esse tamanho pode mudar em tempo de execução. Então, diferente das listas manuais, você pode pedir, por exemplo, que o seu usuário determine o tamanho da sua lista, tá? Como que essa lista vai ser, o tamanho que essa lista vai ser apresentada, tudo bem? Nós temos também métodos prontos de ordenação, tá? Então, que faz a retirada e o acréscimo de posições. Então, eu consigo, de maneira pronta, né? Ordenar. Por exemplo, eu quero colocar minha lista em ordem alfabética. Então, eu consigo fazer isso, né? Não necessariamente de maneira manual. Posso fazer isso de maneira automática. Tudo bem? E eu tenho métodos prontos de consulta de listas. Tudo bem? Então, é importante a gente entender tudo isso. Bom, vamos olhar de novo para os arrays manuais. Então, quando eu tenho um array manual, eu posso ter um array tipado, certo? Eu posso ter um array tipado e posso ter também outros tipos de array, ou seja, arrays simples, tá? Então, esse aqui é o tipado, então eu fiz um array, fiz uma lista do tipo pessoa, e aí eu usei o array tipado. Então, eu venho aqui e crio o meu array através da classe que eu tinha criado, tá? Então, instancio a classe em formato de array, tá? Então, isso nós já conhecemos e já fizemos. Agora, nós vamos fazer o array list. Eu vou criar um novo projeto, tá? E eu vou colocar aqui Java Application. Eu vou chamar de array list, tá? Array list e vou dar um finish. Tá bom? Então, nós vamos trabalhar com esse array list. Já criou aqui a minha classe principal, tá? Vou deletar aqui tudo, essas linhas de comentário, porque não me interessa ficar com essas linhas de comentário aqui, tá? Não tem interesse nisso, tá? Quando a gente trabalha com a array list, então ela é uma coleção de dados do próprio Java. E ela é implementada através do quê? De uma biblioteca. Então, eu preciso, para que eu consiga acessar essa array list, eu preciso chamar uma biblioteca. Como que eu chamo uma biblioteca? Import, tá? E vou dar o nome da biblioteca. No caso, array list. Desculpa. Onde está, né? Java.util.array, tá? Array list, tá bom? Ponto e vírgula. Então, o que que eu fiz? Eu estou chamando a minha array list. Ele tá reclamando que eu não usei o import ainda, mas eu vou usar, tá bom? Então, eu implemento ele desta forma. Então, eu uso import java.util.arraylist. Quando eu faço isso, né, eu chamo esse import. Então, quando eu uso, para usar o arraylist, não é algo difícil.
Mas é importante eu saber como usar. E, principalmente, indicar, né, o tipo de objeto, tá? Na minha estrutura de dados. Então, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Eu posso escrever assim, ó. Um exemplo, tá bom? Vou até usar lá o Paint. Ó, tá vendo a nossa aula anterior? Novo. Não vou salvar. Como que eu vou montar essa array list? Eu vou escrever array list, tudo bem? Aí eu vou colocar que vai ser o nosso objeto usado, né? Então, o objeto usado, tá? Aí eu vou colocar o nome da minha lista, então, nome lista, tá? Então, eu vou colocar o nome da minha lista. Tá? Igual a new array list, tudo bem? E, novamente, o nome do objeto. Objeto usado, se eu for usar algum objeto, tá? Que é o mesmo do anterior. E abre e fecha, porque ele é um método, tá bom? Então, nesse exemplo, você vai criar uma coleção de nomes, tá? Eu vou criar uma coleção de nomes que vai ser clientes, tudo bem? De tipo de clientes. E esse array, os valores que eu vou usar, é os valores do tipo string. Então, eu vou pegar isso aqui, tá? E vou usar lá no Java, tudo bem? Então, deixa eu só mostrar para você o que eu tô fazendo, né? Então, é isso aqui, ó. Então, ele funciona desse jeito aqui. Array list, o objeto usado, tá? E o nome, nome do objeto, igual a new array list, objeto usado, ponto e vírgula. Como que eu crio isso na real? Então, vamos colocar assim, ó, array list, tudo bem? Aí, eu vou dizer qual que é o tipo de dado ou objeto que eu vou usar, string, ó, string. Aí, vou dar um nome, né, cliente, igual a new array list, tá? Que vai ser do tipo string, ó, tá? Abre e fecha, tá? Então, o que que eu fiz aqui? Eu criei o meu array list do tipo string, tudo bem? E dei para ele o nome, tá? Deixa eu só juntar aqui de novo. Eu não sei por que que eu separei, tá? Ele vai chiar, lógico, porque eu não tô usando, tudo bem? E agora, eu preciso usar essa array list. Aí, coisas importantes que a gente precisa saber. Quando você cria um objeto do tipo array list, que é o que a gente está fazendo aqui, instanciando o objeto, então, vou até colocar aqui, ó. Criação de objeto, tá? Quando a gente cria esses objetos do tipo array list, você possui a posição e os métodos dessa classe, que essa classe implementa, tudo bem? E aí, quais são os métodos que eu tenho? Eu tenho o método add, que aí eu vou passar como parâmetro um valor, tudo bem? O add que eu vou passar um parâmetro, um valor. O que que ele vai fazer? Ele vai acrescentar um item na estrutura. Então, ele vai incluir, né, algo lá. E lembra, ele tem um parâmetro, tá? Então, ele tem um parâmetro. Se for uma string, por exemplo, eu posso colocar assim, add, e aí colocar, sei lá, transformers, alguma coisa. Então, aqui no nosso caso, ó, vou colocar, já vou implementar aqui para você ver. Então, eu coloco assim, ó, cliente, ponto, aí, ó, já aparece para mim, ó, add, e aí eu posso colocar, sei lá, nome, eu vou colocar transformers, tá? Ou, sei lá, como que era o nome que eu usava? Era Josefino, tá? Josefino, tudo bem? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô incluindo o Josefino dentro da minha array list. Você tá vendo que eu, em momento nenhum, coloquei tamanho pra minha array list? Momento nenhum, tá? Vou até colocar clientes, que fica mais bonito, né? Tá? Bom, existe o ADD, e aí existe o ADD índice e valor,
Ó, ADD, índice barra valor. Tá? Então, ele tem como parâmetro isso. Quando eu trabalho com índice barra valor, né? Então, você também pode dizer o quê? A posição onde você quer colocar esse valor, tá? Lembrando que sempre a gente inicia do valor 0, tudo bem? Então, por exemplo, eu poderia fazer o mesmo que está aqui, tá? Só que antes eu daria a posição. Por exemplo, na posição 0, eu quero que fique o Josefino. Tudo bem? Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô acrescentando aqui na posição, ok? Existe também o size. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Barra, a gente chama de size, tá? E o size, ele vai retornar o tamanho da lista. Então, para eu saber qual o tamanho da minha lista, eu vou dar esse comando, tá bom? Então, ele vai retornar para mim um valor inteiro. Então, aqui no meu caso, se eu quiser saber o tamanho da lista, vou colocar assim, ó. Int lista, né? Int x, vai ser igual a clientes.size. Ó, tá vendo? Ele retorna um inteiro. Então, ele vai me trazer o quê? O valor, tamanho da minha lista, tá bom? Então, aqui eu acrescento valor. Aqui eu acrescento o valor na posição determinada, tá? E aqui eu trago o tamanho da minha lista. Tem também o get. Get posição. Tudo bem? O get posição, eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar a informação que está num determinado lugar. Então, a gente fala aqui, retorna o objeto que está na posição indicada, tá? Então, ele vai retornar para mim o objeto que está na posição indicada. Então, por exemplo, se eu tenho ali o clientes, né? Que ele é minha new array list, eu posso colocar assim, ó, get, string, tá? Deixa eu pensar, cliente 1, que vai ser igual a clientes.get. E aí, eu vou dizer qual é o índice, o cliente na posição 0, ou na posição bio, na posição que eu quiser. Você percebe que eu ainda não estou falando de tabelas, eu estou falando apenas de listas, tá? E depois, futuramente, a gente usa isso para tabelas, tá bom? Então, é importante a gente entender, compreender tudo isso, até mesmo para a gente usar no futuro. Aí, eu tenho o remove e um valor, tá? Então, ele vai remover o valor informado. Então, remove o valor informado, tá? Então, ele vai remover, ele vai olhar na lista, vai passar, olhar na array list os objetos que tem lá e vai deletar o objeto com o valor que eu colocar. Então, por exemplo, se eu tentar remover o Josefino, como que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, clientes, tá? Ponto remove. E aí, eu vou chamar quem? O Josefino. Ó. Josefino. Tem que estar escrito do jeito, tem que estar escrito igualzinho, tá bom? Se não tiver igualzinho, não dá certo, não remove, tá? E eu tenho o clear. O clear limpa a lista. Limpa a lista. Ou seja, ele remove todos os dados que tem na lista. Então, se eu colocar assim, ó, clientes.clear, tá? Ele vai remover todos os clientes da lista. Então,
para ficar um pouco mais claro, a gente vai implementar essa classe tipada pessoa, tudo bem? Então, eu vou copiar a pessoa que eu já tinha feito aqui, ó, tá? E aí, a gente vai usar tudo aí, tá? Então, a gente vai usar um laço, a gente vai procurar por uma pessoa, a gente vai remover a pessoa da lista, vamos imprimir para ver como ficam os nomes. Então, a gente vai trabalhar com essa lista, tudo bem? Então, eu vou trabalhar com essa classe. Vou jogar essa classe para cá, para me ajudar. Refactor. Refactor. Pronto. Então, trouxe a minha classe pessoa para cá e a minha array list aqui para cá, tá? Então, deixa eu só ver aqui. Vamos lá. Vou apagar boa parte disso aqui, porque eu não preciso, tá? E vamos começar a desenvolver. Deixa eu ver. Bom, depois a gente vê o que tá dando ali. Vou até deletar aqui. Geralmente, ele faz o seguinte, ó. Ele chia e fala pra gente criar, né? Ou abrir o import. Então, eu vou colocar aqui, ó. Import, tá? Java ponto útil ponto array list. Bom, daqui a pouco a gente vai descobrir por que que ele tá chiando. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Public class. Ah, eu fiz uma coisa ruim. Ó, array list test, tá? Aí eu vou vir aqui, ó, vou renomear, ó, refactor, renome, array list test. E como ele é uma como que ele é um nome, né, que a gente usa, que é um nome reservado, uma palavra reservada, eu não poderia ter feito isso, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl+C, aproveitar que eu tô no começo, vou deletar, tá, essa coisa. É importante que aconteça para você até saber o que a gente tá fazendo, tá? E aí, eu vou até criar aqui embaixo, ó, no tipado, que a gente já tava fazendo, para ficar mais legal. Refactor. E aí, eu vou vir aqui, new class, teste coleção, vou dar um finish, ok? Aí, aqui, no array tipado, arraylist.pessoa. Ah, tá, porque aqui eu não dei o refactor, tá? Então, tá certo. Ele foi buscar lá na outra, né? Então, agora tá legal. E aí, no coleção, agora, eu vou fazer o que eu tinha para fazer. Então, eu vou criar o public class, né? Vou vir aqui. Coloquei, vou fechar aqui. E vou começar a brincadeira aqui de verdade, tá? Vou vir aqui, ó, e vou tirar essa classe main aqui, tá? Porque aí eu posso usar ela e não ficar dando erro, tá bom? Não vai ficar dando erro aqui, né? Deixa eu ver. Não queria ficar se dando erro, então pronto. Aí, tô aqui no teste de coleção. Então, no teste de coleção, nós vamos fazer o seguinte, a gente vai importar a classe. Eu vou vir aqui, ó, import, agora ele não vai dar erro, ó. Java.útil.arraylist, ó. Tá?
ponto e vírgula. Pronto, criei. Aí ele fica chiando aqui que não foi usada. Mas até aí, tudo bem, pode chiar o quanto quiser que não foi usado. Tá? Aí eu vou agora criar a lista pessoa, tá? A lista do tipo pessoa. Então, eu vou dar aqui, ó, array list. Aí eu já tenho a classe pessoa, vou te mostrar. A classe pessoa ela é bem simples, é uma public class, string nome, string idade, string e-mail. Então, ela tem esses 3 tipos de dados. Então, a minha lista eu vou poder trabalhar com essas 3 informações, tá? Então, vamos lá. List tipo, pessoa. Importante é que tem que estar escrito igualzinho, tá vendo? Aqui a pessoa com letra maiúscula a primeira. Então, aqui também tem que ter letra maiúscula. Então, lista, pessoas, tudo bem? Que vai ser igual a new array list, tá? Pronto, pessoa. Ah, mas por que você não colocou aqui? Porque eu já estou imitando o daqui do lado, ele entende. Tudo bem? Então, eu posso colocar o não. Se eu colocar, tá errado? Não dá. Tudo bem? Não dá. Tá? E aí, eu vou criar, né? Então, eu vou começar a adicionar as pessoas na lista. Então, como que eu adiciono a pessoa na lista? Então, eu vou colocar assim, ó, pessoa. Eu vou chamar de pessoa local. Pessoa local. Tá? Porque eu tô criando a pessoa aqui, que vai ser uma new pessoa. Então, eu tô dando, tipo, um apelido aqui pra minha pessoa, tá bom? E aí, na pessoa local, eu vou fazer ponto. Aí, vou colocar aqui, ó, nome. E aí, eu vou dizer que vai ser igual e eu vou colocar um nome. Tá? Na pessoa local, ponto, idade. Eu vou ter uma idade. E no pessoa local, ponto, e-mail, eu vou ter o e-mail da pessoa, tá bom? Ok? Então, eu vou agora preencher os dados. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar tipo e teco, tá? A idade do tic-teco, acho que eu vou colocar 13. E o e-mail do tic-teco aqui, tico e teco, arroba, gmail.com. Tá? Então, o que que eu fiz? Eu criei uma pessoa local, então eu criei uma pessoa, e aí do tipo, né, para colocar dentro da minha array list. Quando eu faço isso, eu adiciono, eu tô colocando aqui os dados dentro do pessoa. E como que eu vou adicionar dentro do array list? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar a palavra add, lembra que a gente já falou? Então, você só lista com L minúsculo, lista, pessoas, ok? Ponto add. E quem que eu vou add? Pessoa local, que é o objeto que eu acabei de criar, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e jogar para dentro da pessoa. Então, aqui eu estou adicionando a pessoa na lista, tá? Então, quando eu faço isso, aí sim que eu estou adicionando a pessoa na lista. Ah, beleza. E aí, como que eu posso fazer a próxima pessoa, né? Mesma coisa, copio aqui. Eu vou até colocar um pessoa 2. E eu reaproveito o que eu tô fazendo, tá? E aí, assim, como eu já tenho, eu já fiz o pessoa local, né? Então, eu só coloco pessoa local igual a new pessoa. Por quê? Porque eu estou reaproveitando. Como eu já criei, já falei que o pessoa, na verdade, virou, né? Ele tem como apelido pessoa local. Eu só posso falar pessoa local igual a new pessoa. Ou seja, eu tô criando
mais um objeto do tipo pessoa. Então, já tem um aqui em cima, 2 embaixo. Então, pessoa 1, tá? Então, tô criando o segundo. Ah, e se eu quiser criar o terceiro, quarto, quinto? Eu só preciso dessa parte aqui, tá? E aí, eu crio quantos eu quiser. Então, vou pegar aqui, colocar Mônica. Tem um acento, né, em Mônica. Mônica. E aí, eu ponho uma idade pra Mônica, por exemplo, 26. E aí, Mônica, @gmail.com e dou um ADD pessoa. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô acrescentando as informações na pessoa, tá? Quantos eu posso acrescentar? Sei lá, quantos eu quiser, tá? Então, eu posso acrescentar quantos eu quiser. Ah, bacana? Só que agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver como ficou essas pessoas. Então, vamos ver como ficou? Então, vamos lá, vamos implementar essa pesquisa aí, tá? Então, como que a gente vai fazer para exibir na tela? Para saber se ele realmente adicionou. Então, para saber se ele realmente adicionou, eu vou fazer um for, tá? Eu vou fazer um for, e aí esse for, eu vou colocar um contador i igual a 0, tá bom? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que i vai ser, enquanto i for menor ou igual a lista pessoa, ok? Ponto size, ou seja, qual o tamanho da minha lista pessoa, tá? Na minha lista size, -1, porque lembra que os meus índices, eles sempre são o tamanho -1, então aqui o valor é o mesmo. E mais, tá? Então, aqui, ok? E aí, eu vou fazer para ele exibir na tela para mim. Então, eu vou fazer assim, ó, system.out.println, vou colocar o ln, porque ele já pula a linha para mim, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, entre aspas, eu vou escrever imprimindo posição, pra gente saber em que posição que a gente tá, né? Posição, 2 pontos, e aí eu vou colocar o valor de i, mais i, tá? Que aí eu sei em que posição que eu estou imprimindo. Depois eu vou fazer outro System Out println, e só que agora eu vou fazer... Opa, volto aqui, ponto e vírgula, e aí eu vou fazer cada um dos itens aparecer para mim na tela. Ó. Tá bom? Então, vamos fazer cada um dos itens aparecer. E aí, eu vou fazer até aquela tabulação, né? Que é o /T, tá? E eu vou escrever assim, ó, nome, 2 pontos, mais... Aí, eu vou colocar lista pessoas, ponto, e aí, eu vou colocar nome, né? Ponto get, na posição I, tá bom? Então, na get, posição I, ponto, nome. Ó, nome. Tá? Então, ele vai trazer para mim isso. Aí, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Aí, nome, idade, né? Idade. Vou até fazer o seguinte, vou dar um espaço aqui. Ó, um espaço aqui, vou deixar tudo alinhado para ficar bonitinho. E-mail. Ó. Dá mais um espaço para ficar bem bonitinho. Parecer uma lista bem trabalhada. Então, idade, e por último, o e-mail. Então, eu vou pedir para ele fazer isso para mim. Ainda para a gente deixar mais bonitinho, eu vou fazer outro System Out println e eu vou querer que ele imprima para mim, tipo, uma linha, sabe? Então, assim, ó, entre aspas, eu quero imprimir uma linha. Vou fazer assim que acho que é melhor, tá bom? Para ir pro próximo.
Acho que fica bonitinho, né? Acho que fica legal. Vamos dar o play pra gente ver como fica isso? Vou dar play. Ah, ele imprimiu errado, lógico. Vou dar aqui, ó, run file. E aí, ele trouxe aqui pra mim, ó. Na posição 0, ele colocou o tic-teco. Na posição 1, ele colocou a Mônica. Ah, mas e se eu quiser acrescentar mais itens? Então, eu vou acrescentar a pessoa 3, ó. Será que vai funcionar? Ctrl Z, não coloquei tudo, né? Isso até aqui embaixo. Ctrl C, ó. Ctrl V, tá? Então, a gente vai fazer agora a pessoa 3, ó. 3. E aí, eu vou colocar, sei lá, Joãozinho, tá? Então, o Joãozinho vai ter, sei lá, 15 anos, e aí vai ser o e-mail dele, joão@gmail.com. Viu que eu não coloquei em lugar nenhum a quantidade de arrays, né? Quantidade de itens da lista. Então, se eu der um run file, ó, ele já incluiu para mim o João. Vamos fazer uma coisa? E se eu quisesse, aí eu vou, né, florear mais um pouco. Se eu quisesse, por exemplo, procurar alguém na lista. Será que eu posso procurar alguém na lista? Como que eu faço isso? Lembra? Então, eu tenho também um jeito de procurar, tá? Então, eu tenho um jeito de fazer pesquisa na lista. Deixa eu pensar se é isso que eu quero. Acho que antes disso, eu vou fazer o usuário digitar para mim a lista. Vamos fazer o usuário digitar? E aí, quantos ele vai poder digitar? Quantos ele quiser.